Na escola, todos já conheciam Clara. Ela era uma aluna quieta, com cabelos castanhos escuros que sempre ficavam soltos, cobrindo parte de seu rosto. Uma menina doce, mas que sempre parecia estar em algum lugar distante. Todos os dias, Clara entrava na escola com um olhar vazio, sem dizer uma palavra. O que mais chamava a atenção era que, quase todas as tardes, quando o sino da escola tocava e os alunos se dirigiam para a saída, Clara ficava sentada em seu banco no pátio, sozinha, com as mãos sobre os joelhos e os olhos marejados. Ela chorava, mas ninguém sabia por quê. Os professores notaram, mas ninguém sabia como abordá-la. Ela nunca parecia querer conversar, como se o mundo ao seu redor fosse algo que não a tocava mais. Entre os alunos, surgiram rumores, mas ninguém realmente se importava o suficiente para se aprofundar. Clara se tornou apenas uma figura constante, triste e enigmática, que todos viam, mas ninguém entendia. Até que, um dia, um professor decidiu ir além do que os outros haviam feito. O professor Henrique, que estava com a turma da tarde, sempre se perguntava o que poderia estar acontecendo com aquela garota. Ele a observava frequentemente do fundo da sala, notando que a dor em seus olhos era mais profunda do que qualquer tristeza passageira. Mas o que mais o intrigava era o fato de que ela nunca estava com amigos, nem mesmo tentava se integrar com os outros. Era como se ela tivesse se afastado do mundo, e ele não conseguia entender o porquê. Em um dia nublado de terça-feira, enquanto a turma se preparava para sair, o professor Henrique se aproximou de Clara, que estava novamente no banco do pátio, seus olhos já começando a brilhar com as lágrimas que pareciam sempre estar à beira de transbordar. O silêncio era pesado. Ela não olhou para ele, mas o professor sabia que era agora ou nunca. Clara, ele disse suavemente, precisa de ajuda? Está tudo bem. Sua voz era calma, mas com uma preocupação genuína. Clara olhou para ele, mas não respondeu imediatamente. Por alguns segundos, apenas os sons distantes dos outros alunos preenchiam o ar. Então, com um suspiro profundo, Clara finalmente falou, mas sua voz estava trêmula, quase inaudível. Eu não sei o que fazer, professor. Henrique se ajoelhou diante dela, nivelando seus olhos com os dela. Ele sabia que aquilo era importante, mas também sabia que qualquer palavra errada poderia afastá-la ainda mais. Clara, você não está sozinha. Pode me contar o que está acontecendo? Ela olhou ao redor, como se certificasse de que ninguém estava observando, e então falou, com a voz embargada, todos os dias eu espero que algo mude. Mas nada muda. Tudo está quebrado. Ela se calou, engolindo em seco, como se as palavras fossem pesadas demais para continuar. Henrique sentiu uma dor profunda no peito. Ele sabia que aquela frase não era sobre a escola ou sobre o ambiente, mas algo muito mais pessoal, algo que estava escondido bem dentro dela. O que está quebrado, Clara? Ele perguntou, tentando ser o mais suave possível. Eu não posso contar, professor. Não posso. Seus olhos estavam cheios de medo, como se confessar algo pudesse destruir algo mais, algo que ela não estava pronta para revelar. Henrique permaneceu em silêncio por um momento, ponderando o que fazer. Ele sabia que, para ajudar Clara, precisava de mais do que meras palavras. Ele precisava que ela confiasse nele, mas também não queria forçá-la a abrir um ferimento que ela não estava pronta para tocar. Clara, ele disse com suavidade, não importa o que seja, você não está sozinha. Se precisar de ajuda, eu estou aqui. Ela olhou para ele por um momento, seus olhos brilhando com a vulnerabilidade que ela nunca havia mostrado antes. Finalmente, ela suspirou. Eu não sei o que fazer. Eu tento ser forte, mas todos os dias é difícil. Antes que pudesse dizer mais, o sino tocou e a escola começou a se esvaziar. Clara rapidamente se levantou, enxugando as lágrimas com as costas das mãos e, sem dizer mais nada, caminhou para a porta. O professor Henrique ficou ali, observando a figura da menina se afastar. Ele sentia que ela tinha algo grande para compartilhar, algo que ele ainda não entendia. Mas, naquele momento, ele sabia que tinha feito a coisa certa. Ele a ouviu, e talvez isso fosse o primeiro passo para ajudar Clara a superar o que a estava destruindo por dentro. No entanto, uma dúvida permanecia em sua mente.
O que estava realmente acontecendo com Clara? E o que seria tão impactante, tão profundo, que ela não conseguia contar a ninguém? O que ele acabará de ouvir era apenas o começo de um segredo que, eventualmente, ele sabia, poderia mudar tudo para sempre. O dia seguinte na escola foi como qualquer outro, exceto por uma coisa: o professor Henrique não conseguia parar de pensar em Clara. Sua mente estava tomada pela cena do pátio, onde ele a vira, pela primeira vez, de maneira mais humana. Ele sabia que o segredo de Clara era algo pesado, algo que ela não estava pronta para compartilhar. Mas a verdade estava bem ali, à flor da pele, esperando para ser revelada. Durante o intervalo, Henrique viu Clara mais uma vez. Ela estava sozinha, como sempre, sentada no mesmo banco, com a cabeça baixa, olhando para as mãos. Ele hesitou, mas sabia que precisava tentar novamente. Só que dessa vez, ele faria de uma maneira diferente. Ele precisava fazer Clara se sentir confortável para falar. Oi, Clara, disse ele, aproximando-se dela com uma voz amigável, mas suave. Ela não levantou os olhos. Apenas murmurou um oi em resposta, sem tirar os olhos das mãos. Henrique sentou ao seu lado, mantendo uma distância respeitosa, mas suficientemente próxima para mostrar que ele estava ali para ela. Eu estava pensando no que você me disse ontem, começou ele. Eu sei que deve ser muito difícil para você carregar esse peso, mas não precisa fazer isso sozinha. Clara deu um suspiro profundo, como se estivesse ponderando suas palavras. Então, com a voz tremendo, ela começou a falar, mas com a cabeça ainda baixa. É que eu não consigo. Eu não sei se vocês vão entender, professor. Eu não sei se posso confiar em ninguém. Henrique sentiu uma pontada no peito, mas não desviou o olhar. Clara, confio em você. E mais importante, você merece ser ouvida. Você não precisa carregar esse segredo sozinha. Ela hesitou por um momento, a mão apertando o braço do banco, como se estivesse tentando encontrar forças para continuar. Finalmente, ela olhou para ele, com lágrimas nos olhos. É sobre a minha mãe, ela disse, a voz quase imperceptível. Ela não está mais aqui. E eu não sei o que fazer. Henrique sentiu um nó na garganta. Ele tinha ouvido de outros professores que a mãe de Clara havia falecido, mas não imaginava que essa dor ainda fosse tão presente na vida dela, todos os dias. Eu sinto muito, Clara, disse ele, com sinceridade. Mas, por que você não me contou antes? Por que ficou sozinha com isso? Clara balançou a cabeça, enxugando uma lágrima que escorria por sua bochecha. Eu não queria ser uma carga para ninguém. Eu não queria que as pessoas olhassem para mim como alguém fraco. Eu achei que, se eu fingisse que estava bem, isso passaria. Mas não passa. E todos os dias é como se eu estivesse sozinha de novo, no mesmo lugar. A dor que Clara sentia estava estampada em seu rosto, e Henrique sabia que ela estava em um estado emocional frágil. Era como se a perda de sua mãe tivesse congelado parte dela, impedindo-a de seguir em frente, de deixar a dor ir embora. O professor sentiu um impulso de abraçá-la, de lhe dar consolo, mas sabia que ela não estava pronta para isso. Tudo o que ele podia fazer era ser paciente e dar-lhe o espaço necessário para processar sua dor. Clara, você não está sozinha, ele disse, com voz firme, mas cheia de empatia. Eu sei que a dor parece esmagadora agora, mas você tem pessoas ao seu redor que se importam. E você não precisa fingir que está bem o tempo todo. A dor pode ser difícil de lidar, mas enfrentá-la é um passo importante para curar. Clara olhou para ele, ainda com os olhos cheios de lágrimas, mas pela primeira vez ela parecia um pouco mais aliviada. Eu não sei se consigo, professor. Eu me sinto tão perdida. Eu entendo, Henrique respondeu, com um tom gentil. Mas, se precisar de ajuda, você pode contar comigo. E com seus amigos também. A dor não vai desaparecer de uma hora para outra, mas com o tempo fica mais fácil lidar com ela. E eu estarei aqui para apoiar você. Clara deu um pequeno sorriso, algo tímido, mas genuíno. Obrigada, professor. Eu vou tentar. Henrique sorriu, feliz por ver que ele estava começando a quebrar as barreiras que Clara havia levantado ao longo dos meses.
Esse é o primeiro passo, Clara. E você já o deu. Agora, é só continuar caminhando. Enquanto o intervalo chegava ao fim e os alunos começavam a voltar para a sala, Clara e Henrique se levantaram do banco. Ela parecia um pouco mais leve, como se o peso da culpa e do luto tivesse diminuído, mesmo que por um momento. Henrique sabia que aquela conversa não resolvia todos os seus problemas, mas talvez fosse o começo de algo importante. Ele estava ali para ajudá-la, e ela, finalmente, começava a acreditar que talvez valesse a pena pedir ajuda. Mas Henrique ainda sabia que havia mais. Clara não havia contado tudo. Havia algo mais, algo profundo, que ela ainda não estava pronta para revelar. E ele não podia forçar isso. Mas, ao menos agora, ela sabia que não estava sozinha. O resto da semana passou de maneira tranquila, mas Clara não podia negar que algo havia mudado dentro dela. Embora ainda não tivesse se aberto completamente, a conversa com Henrique havia sido um alívio. No entanto, havia um peso em seu coração que ela não conseguia largar. Ela sabia que precisava confrontar seus próprios sentimentos, mas não sabia como. No fim daquela semana, Clara decidiu dar um passo importante. Ela sabia que estava na hora de confiar completamente em Henrique, o único adulto que parecia se importar de verdade com ela. Na manhã de sexta-feira, quando todos os outros alunos estavam se preparando para ir para casa, Clara procurou Henrique após a última aula. Professor, ela chamou, com a voz trêmula. Henrique estava arrumando suas coisas na mesa, mas parou ao ouvir o tom de sua voz. Ele se virou para vê-la, notando a seriedade em seu rosto. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou, vendo a expressão preocupada dela. Eu preciso te contar mais, disse ela, com os olhos já cheios de lágrimas novamente. Eu sei que você tem sido muito paciente comigo, mas eu não posso continuar guardando isso. Henrique ficou em silêncio, entendendo que aquela era a oportunidade que ele esperava. Ele deu um passo à frente e disse com suavidade, não precisa se apressar, Clara. Eu estou aqui para ouvir você, quando você se sentir pronta. Ela respirou fundo, tentando reunir coragem para finalmente revelar o que estava lhe atormentando. Clara sabia que essa conversa não seria fácil, mas o alívio parecia mais forte do que o medo de se expor. Professor, a minha mãe, ela não morreu por acidente, disse ela, com a voz quebrando. Henrique a observou com cuidado, sentindo o peso de suas palavras. O que você quer dizer com isso, Clara? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente, preocupado. Ela olhou para ele, com os olhos bem abertos, como se fosse uma batalha para conseguir contar a verdade. Minha mãe, ela foi assassinada. Por meu pai. O silêncio no ar foi profundo. Henrique não sabia o que dizer, mas sabia que precisava ouvir mais. Clara, que havia segurado essa dor por tanto tempo, agora estava liberando um pedaço importante de sua história. Ela olhou para o chão, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Meu pai. Clara começou a contar, com dificuldade. Ele estava muito alterado. Eu não sei o que aconteceu exatamente, mas, uma noite, ele chegou em casa bêbado e começou a brigar com ela. Eu tentei gritar para ele parar, mas ele me empurrou para longe, e foi aí que aconteceu. Henrique sentiu um nó na garganta, mas sabia que ele precisava ser forte para Clara naquele momento. Ele se aproximou dela e colocou uma mão gentilmente sobre o ombro dela. Clara, eu sinto muito, disse ele, com a voz firme, mas cheia de empatia. Eu não sabia disso. Você não merecia passar por isso. Ela chorou ainda mais, mas algo dentro dela parecia mais leve agora que ela estava compartilhando a verdade. Eu não sabia mais em quem confiar. Por muito tempo, eu senti que não tinha ninguém para me apoiar, e então eu só me fechei. Não queria que as pessoas vissem a minha dor. Não queria ser tratada como uma vítima. Henrique a observou com compaixão. Clara, você nunca será vista como uma vítima. A dor que você passou é indescritível, e não faz de você mais fraca ou menor. Você é corajosa por estar aqui e dividir isso comigo. Clara olhou para ele, seus olhos ainda marejados, mas com uma expressão de gratidão. Obrigada, professor. Eu nunca imaginei que alguém fosse entender.
Eu realmente pensei que ia carregar esse segredo sozinha para sempre. Henrique sorriu com gentileza. Você não está mais sozinha, Clara. E não precisa carregar esse fardo sozinha. Se precisar de ajuda, eu estarei sempre aqui. O silêncio entre eles foi confortável agora, e Clara sentiu uma sensação de alívio que nunca imaginou ser possível. Ela sabia que o caminho à frente seria difícil, mas agora ela tinha alguém em quem podia confiar. Henrique não era apenas seu professor. Ele era um apoio importante que, talvez, ela nunca soubera que precisava. Antes de se afastar, Clara olhou para ele mais uma vez. Professor, eu só preciso de tempo. Eu ainda tenho medo. Mas, talvez, um dia, eu consiga falar mais sobre o que aconteceu. E quem sabe, talvez isso me ajude a curar. Henrique assentiu com compreensão. Eu estarei esperando, Clara. Não há pressa. Quando você se sentir pronta, eu estarei aqui. Ela deu um pequeno sorriso, o primeiro em muito tempo, e se afastou, sentindo-se um pouco mais leve. O peso em seu peito ainda não tinha desaparecido completamente, mas pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que estava indo na direção certa. Clara demorou alguns dias para processar tudo o que havia compartilhado com Henrique. Ela sabia que não seria fácil superar as feridas do passado, mas ao menos agora ela tinha alguém que a entendia, alguém que estava ao seu lado. A ideia de um novo começo parecia possível, e isso era algo que ela nunca imaginou experimentar. No entanto, os dias seguintes foram difíceis. As lembranças do que acontecerá com sua mãe ainda a atormentavam, e Clara sentia como se o passado tivesse se infiltrado em sua vida de maneira irreversível. Havia algo de incrivelmente doloroso em reviver a perda, e ela se perguntava como seria possível seguir em frente. O que fazer quando se tem um segredo tão devastador guardado dentro de si? Foi em uma tarde chuvosa que Clara tomou uma decisão. Ela estava determinada a não se deixar consumir pela dor do passado. Durante toda a semana, ela pensou muito sobre o que Henrique lhe dissera. Você não está sozinha. Essas palavras ecoavam em sua mente e, embora não soubesse o que o futuro lhe reservava, ela decidiu que precisava dar um passo à frente. No dia seguinte, Clara foi até a sala de aula de Henrique depois das aulas. Ela ainda estava nervosa, mas agora estava mais segura de sua decisão. Quando entrou, Henrique estava organizando alguns papéis e notou a presença dela imediatamente. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou com um sorriso, notando o olhar determinado dela. Professor, eu gostaria de fazer algo diferente, disse ela, com a voz firme, mas com um toque de vulnerabilidade. Eu quero tentar falar mais sobre minha mãe. Eu quero que as pessoas saibam a verdade. Talvez, assim, eu consiga me libertar. Henrique sorriu com aprovação. Você é muito corajosa, Clara. E sei que isso vai ser importante para o seu processo de cura. Clara respirou fundo e, pela primeira vez, sentiu que estava no controle da situação. Ela sabia que o que iria contar poderia mudar a percepção das pessoas ao seu redor, mas isso não a assustava mais. O medo de ser julgada havia dado lugar à necessidade de se libertar. Ela começou a falar, com mais confiança do que imaginava ser capaz. Minha mãe era uma mulher maravilhosa. Ela amava a vida e, apesar das dificuldades, sempre tentou manter nossa casa cheia de alegria. Mas ela não teve sorte. Meu pai se tornou alguém que ela não reconhecia. Eu sempre tentei protegê-la. Eu pensava que, se ficasse quieta, as coisas iriam melhorar, mas as coisas não melhoraram. Henrique escutava com atenção, cada palavra dela o impactando profundamente. Ele sabia que a história de Clara não era fácil, e a cada detalhe que ela compartilhava, ele sentia o peso do sofrimento que ela carregava. Eu nunca pensei que minha mãe merecesse o que aconteceu com ela. Clara continuou, sua voz ficando mais baixa, mas ainda firme. Eu a perdi e, por um tempo, achei que ia perder também quem eu era. Henrique se aproximou dela, colocando uma mão no ombro de Clara. Eu sei que é difícil, mas você está se mostrando mais forte a cada dia. E isso é algo que ninguém pode tirar de você. Clara sorriu timidamente. Eu não sei o que o futuro me reserva, professor, mas sei que agora estou pronta para viver.
Não vou deixar o passado me definir. Henrique a olhou com orgulho. Ele sabia que aquele momento seria crucial para o crescimento de Clara. Ela não era mais a menina que carregava o fardo da culpa e do sofrimento. Agora, ela era alguém que, apesar de tudo, havia decidido lutar pela sua própria felicidade. Eu tenho certeza de que você vai conseguir, Clara, ele disse com sinceridade. Você já deu o primeiro passo. Agora, basta continuar seguindo em frente. Clara sentiu um alívio imenso, como se uma enorme carga tivesse sido retirada de seus ombros. O peso da perda, do sofrimento e do segredo estavam se dissipando, pouco a pouco, e, pela primeira vez, ela sentiu uma onda de esperança invadir seu coração. À medida que Clara deixava a sala de aula, um novo capítulo da sua vida começava. O caminho à frente ainda seria longo e, com certeza, desafiador, mas ela sabia que agora tinha uma base sólida sobre a qual poderia construir seu futuro. E, com a ajuda de Henrique, ela finalmente estava pronta para se reerguer. A vida de Clara começou a mudar rapidamente após aquele dia com Henrique. O peso que ela carregava por tanto tempo parecia ter se dissipado, e ela sentia-se mais leve, embora ainda houvesse momentos de incerteza. Ela sabia que a cura não seria imediata, mas, ao menos, sentia que estava no caminho certo. Henrique não era mais apenas um professor para Clara. Ele havia se tornado um verdadeiro amigo, alguém em quem ela podia confiar. Sua presença a confortava, e suas palavras de apoio a ajudavam a enfrentar os desafios diários. Ele sabia que Clara ainda tinha muito a aprender sobre si mesma, mas também reconhecia o quão longe ela já havia chegado. Em um dos intervalos entre as aulas, Clara encontrou-se com Henrique para conversar. Ela havia pedido para ver o professor após a escola, porque queria lhe contar algo importante. Henrique a esperava no local combinado, sentado em uma mesa do refeitório, com um sorriso gentil no rosto. Eu quero te agradecer por tudo, Henrique, Clara começou, sentando-se à frente dele. Você foi uma das poucas pessoas que acreditou em mim, mesmo quando eu não sabia mais o que acreditar. Henrique sorriu, mas não falou nada de imediato. Ele preferiu deixar Clara continuar, pois sabia que ela precisava expressar seus sentimentos. Eu sinto que, pela primeira vez, estou começando a entender quem sou. E, sabe, não é fácil. Ainda há tantas memórias, tantas coisas que me fazem duvidar de mim mesma. Mas agora, sinto que posso lidar com tudo isso. Henrique olhou nos olhos de Clara com seriedade. Você está se tornando uma pessoa incrível, Clara. Sua força é admirável. Não é fácil confrontar o passado, mas você tem feito isso com coragem. Clara abaixou os olhos por um momento, tentando esconder as lágrimas que começaram a surgir. Eu não sei o que seria de mim sem você, Henrique. Você me deu algo que eu não tinha. Esperança. Henrique ficou em silêncio por um momento, absorvendo as palavras de Clara. Ele sabia que ela estava sendo sincera, e isso o tocava profundamente. Porém, ele sentia que ainda havia algo mais a ser dito, algo que Clara ainda não estava pronta para ouvir. Clara, começou ele, com cautela. Eu sei que você está em um momento delicado, mas você precisa entender que a verdadeira cura vem de dentro de você. Eu posso te apoiar, posso ser um amigo, mas a escolha de seguir em frente é sua. Clara levantou os olhos, encarando o professor com uma expressão curiosa. Eu entendo, Henrique. Mas o que você quer dizer com isso? Henrique suspirou, como se estivesse preparando Clara para uma revelação que mudaria sua vida ainda mais. Eu sei que a dor do passado pode ser paralisante, mas você tem algo dentro de si que ninguém pode tirar. Às vezes, precisamos tomar decisões difíceis, mas elas nos ajudam a crescer. Clara ficou em silêncio, tentando processar o que ele estava dizendo. Mas, antes que pudesse responder, algo aconteceu. A porta do refeitório se abriu abruptamente e um homem entrou, olhando para todos ao redor. Clara não o reconheceu de imediato, mas o olhar dele parecia fixar-se nela. O homem caminhou até a mesa de Clara e Henrique, com passos firmes. Clara sentiu um arrepio na espinha, mas permaneceu em silêncio. O homem parou diante dela e, antes que ela pudesse perguntar o que ele queria, ele falou. Clara, disse ele, com uma voz grave e séria. Você é minha filha.
O tempo pareceu parar. Clara olhou para Henrique, mas ele estava tão surpreso quanto ela. O homem continuou. Eu sei que isso pode parecer um choque, mas eu sou seu pai. Fui informado de onde você estava, e finalmente encontrei você. Clara sentiu o coração acelerar e a mente ficar em branco. Ela não sabia o que pensar, o que sentir. O homem parecia sincero, mas sua mente não conseguia processar aquela revelação de uma vez só. O passado que ela tentará enterrar estava agora batendo à porta. Henrique olhou para Clara, preocupado com sua reação, e ela, sem palavras, ficou ali, tentando compreender o que estava acontecendo. A história que ela pensara ter deixado para trás havia retornado de forma abrupta, e ela não sabia se estava preparada para encará-la novamente. Eu nunca pensei que isso fosse acontecer, Clara finalmente disse, com a voz trêmula. Por que você desapareceu? Por que nunca tentou me encontrar antes? O homem parecia afetado pela reação de Clara, mas ele estava ali, tentando explicar. Eu cometi erros no passado. Mas estou aqui agora, porque quero corrigir o que fiz. Henrique se levantou e colocou uma mão no ombro de Clara. Clara, eu sei que isso é muito para lhe dar de uma vez, mas você tem o direito de saber a verdade. Clara olhou para o pai e então para Henrique, sentindo uma mistura de emoções conflitantes. Ela sabia que aquele momento mudaria sua vida para sempre, mas não sabia se estava pronta para aceitar o que o futuro lhe reservava. A revelação do homem em sua frente deixou Clara atordoada. Aquele encontro, inesperado e abrupto, havia abalado tudo o que ela pensava saber sobre si mesma. Ela olhava para o pai, uma figura do seu passado que ela nunca soubera existir e, ao mesmo tempo, sentia uma onda de emoções conflitantes. Parte dela queria acreditar nele, mas a outra parte, aquela que havia vivido anos de dor e abandono, duvidava. Como poderia confiar em alguém que nunca esteve presente? Eu sei que você está confusa, o homem disse, sua voz suave, como se tentasse acalmar a tempestade que se formava dentro de Clara. Mas estou aqui para explicar tudo. Eu errei, e por muito tempo, eu procurei uma maneira de corrigir meu erro. Só agora, depois de tanto tempo, eu encontrei você. Não quero perder mais um dia sem te dizer o quanto eu te amo e como me arrependo. Clara sentiu um nó apertado no estômago. Aquelas palavras, tão simples, mas tão carregadas de um peso que ela não sabia se conseguia carregar. Ela olhou para Henrique, que estava ali, silencioso, com uma expressão de preocupação. Ele sabia que Clara precisaria de tempo, mas ele também sabia que aquele momento era crucial. Ela teria que fazer uma escolha. Henrique, Clara murmurou, a voz cheia de incertezas. Eu não sei o que fazer. Eu nem sei quem esse homem é realmente. Ele aparece agora e diz que é meu pai, mas por que ele me deixou? Por que só agora? Henrique deu um passo em direção a ela, colocando uma mão confortante em seu ombro. Clara, é normal que você se sinta assim. Essa é uma decisão difícil, e não há resposta certa ou errada. Você tem todo o direito de questionar. Mas lembre-se, você tem a força dentro de você para decidir o que é melhor. O homem, que permanecia em pé à frente deles, parecia entender a situação. Ele respirou fundo antes de continuar. Eu não espero que você me perdoe de imediato, Clara. Só quero que você saiba que, ao longo de todos esses anos, eu nunca deixei de pensar em você. Cada dia foi uma tortura para mim. Eu cometi um erro terrível ao te abandonar, e todos esses anos sem você foram um castigo que me impus. Clara sentiu o peso das palavras dele, mas, ao mesmo tempo, seu coração ainda estava pesado com as lembranças de sua infância. O abandono, a dor, a sensação de nunca ter sido suficiente para ninguém. Ela não sabia se conseguiria seguir em frente e perdoar aquele homem, mesmo que ele estivesse ali, agora, pedindo uma chance. Por favor, ele continuou, com os olhos cheios de arrependimento. Me dê a oportunidade de te mostrar que posso ser um pai melhor, que posso ser a pessoa que você sempre mereceu ter ao seu lado. Clara respirou fundo e, por um momento, olhou para o chão, tentando reunir seus pensamentos. Ela sabia que aquela decisão não seria fácil, que as respostas não seriam simples. A dor do passado ainda estava ali, latente, e ela não sabia se tinha força para abrir aquele capítulo novamente.
Henrique deu um passo para trás, entendendo que Clara precisava de seu espaço. Ele olhou para o pai de Clara e, com um gesto sutil, indicou que ele deveria esperar. Era o momento dela. Era o momento de Clara decidir qual caminho ela tomaria. Eu não sei o que fazer, Clara finalmente disse, a voz embargada. Eu não sei se consigo perdoar você. Eu não sei se consigo confiar em você depois de tudo o que aconteceu. Mas eu preciso de tempo. Preciso de tempo para entender o que sinto e o que eu quero. O homem assentiu, seu rosto mostrando o peso da compreensão. Eu entendo, Clara. Vou esperar. Vou esperar o tempo que for necessário. Só não me afaste completamente. Eu estou aqui e estarei sempre aqui para você. Clara olhou para Henrique, buscando apoio. Ele sorriu de forma tranquila, como se dissesse: estou aqui para você, não importa o que decida. Ela sabia que ele sempre seria um amigo, alguém em quem ela poderia confiar, e isso a fazia sentir-se um pouco mais forte. Com um suspiro, Clara se levantou e se afastou um pouco para olhar pela janela. O peso de sua decisão ainda estava em seu peito, mas ela sentia que estava no caminho certo. A cura, ela sabia agora, não era sobre esquecer o que aconteceu no passado, mas sobre aprender a viver com ele. Não seria fácil, mas, talvez, esse fosse o começo de um novo capítulo em sua vida. O homem ainda a observava, com uma expressão de dor e esperança, enquanto Henrique permanecia ao seu lado, silencioso. Eu vou precisar de tempo, Clara repetiu, agora olhando diretamente para o pai. Mas, talvez, um dia, eu possa te dar uma chance. Com isso, o homem fez um leve aceno com a cabeça e se afastou, entendendo que, ao menos por agora, Clara ainda não estava pronta. Ela não sabia o que o futuro traria, mas algo dentro dela dizia que, aos poucos, ela aprenderia a lidar com o que estava por vir. E, talvez, com o tempo, ela encontrasse uma maneira de recomeçar, com ou sem a presença do homem que a deixará para trás.